Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para aprender sobre a vida de Sara, amém? Nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por esta oportunidade, muito obrigado. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal e derrama das tuas bênçãos sobre as suas vidas, meu Pai. Repreenda toda retaliação, que o Senhor possa agir de maneira sobrenatural, que eles venham glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém? Que bênção, né, amados? Nós já estamos aí na finalização, quase na finalização dessa ministração sobre Sara. Mas vamos lá à leitura da palavra. Gênesis capítulo de número 16, versículo 5 e o versículo 6 fala assim: Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço sua companhia. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sara: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a a Sarai, e ela fugiu da face de sua senhora. Mulher brava, né? Mas vamos lá então, querido, nós meditarmos aqui, pegar um tema e abordarmos 5 tópicos. Primeiro tema: Sara, uma mulher rixosa. Sara, uma mulher rixosa. Meu Deus, que coisa! Vamos lá então abordar. Uma das coisas que nós temos que entender que toda ação tem uma reação, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, né? E é o que nós vamos aprender aqui na vida de Sarai. Primeiro fator: um instrumento de nosso pecado se tornará um instrumento de nossa perturbação. Um instrumento de nosso pecado se tornará um instrumento de nossa perturbação. O que vem a ser isso? Qualquer coisa que você usa para prejudicar alguém, um dia você vai ser perturbado com as atitudes que você agiu. O próprio Jesus nos ensina esta palavra. Da mesma forma que nós medirmos alguém, nós seremos medidos também. Então nós não podemos julgar, né? A Bíblia nos ensina isso aí. Sarai usou sua serva, Agar, né, como para poder gerar filho. Ela não estava errada, mas era a cultura da época. Mas ela jamais imaginou que essa serva ia ser um dia uma das grandes perturbações na vida dela. Ia ser perturbação dentro do seu lar, na sua vida, em todo o seu plano. Ela não imaginava que o plano que ela fez daria errado. Às vezes nós usamos, vamos dizer, de artimanhas. Às vezes nós usamos a nossa língua para falar mal de alguém, né? A Bíblia fala, Tiago diz que a língua ela incendeia, é como incendeia um bosque, né? Então nós temos que saber usar os instrumentos que nós temos de maneira sábia para nós não vier sofrer lá na frente. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por atitudes erradas que tomaram? Temos que pensar isso aí. Então, um instrumento de nosso pecado se tornará um instrumento de nossa perturbação. Infelizmente, chegou o momento a qual Sara ia passar por situações que ela jamais imaginou na vida dela. Segundo fator: quando não usamos, né, ou quando não assumimos nossas responsabilidades, nós começamos a acusar outros, né, acusar outros injustamente. Quando não assumimos a nossa responsabilidade, começamos a acusar outros que são pessoas inocentes, por assim dizer. Nós acusamos pessoas injustamente, porque nós não queremos assumir esta responsabilidade que estamos errados. Primeira coisa que a gente aprende aqui com a vida de Sara. Vamos entender, Agar era apenas uma serva e ela foi usada. Entende? Agar ela é apenas uma serva. Essa é minha serva, vou fazer dela o que eu bem quiser. Ela é minha, eu tenho direito sobre ela. Só que ela não imaginava que essa jovem ela ia se levantar
para retribuir o que Sara fez com ela. Ninguém conhece a mente humana, ninguém compreende a mente humana. Segundo fator, Sarai ela se colocou em uma posição de vítima. Ela se colocou em uma posição de vítima e se tornou uma pessoa amargurada de espírito. Ela se colocou numa posição de vítima. Ela causou uma situação, criou um problema e depois não assumiu a responsabilidade que ela errou e se colocou na posição de vítima e passou a ter um coração amargurado. Um coração amargurado. Terceiro fator, ela partiu para o lado de Abraão, seu marido. E olhou para ele como alvo do seu problema. Ela olhou para ele como alvo do seu problema. Ela disse, não, você é o camarada que me causou todo esse problema. Ela não assumiu a responsabilidade. Abraão estava aguardando a promessa de Deus, mas ela deveria ter tomado uma atitude positiva na sua vida. Isso é tremendo. Quando não assumimos nossa responsabilidade, começamos a acusar outros injustamente. Terceiro fator, culpamos as pessoas de tirar nosso direito. Sarai culpou Abraão de ter tirado o seu direito. Ela agiu com ele, né, como que se Abraão tivesse lhe recusado de lhe dar toda a razão que ela queria. Quando ela chega perante Abraão, né, quando você vai ler esta palavra, né, fala assim, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, né? Meu agravo, minha ira seja sobre ti, né? Minha serva, pois, para dormir com você. Depois que ela viu que está grávida, eu sou desprezada aos seus olhos. Então que ela diz, Abraão, você é culpado. Mas ela que deu a ideia. Então esse que é o problema de às vezes. Não vou dizer que todas as mulheres são assim, mas muitas delas agem assim, como homens também agem desta forma. Em vez de assumir a responsabilidade, atribui a terceiro, né? E isso é um problema seríssimo. O que Deus falou com Adão? Adão, você comeu da fruta que eu falei que não era para comer, Adão? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava tão bem aqui no Éden, tão tranquilo aqui, ó, cuidando dos meus animaizinhos, conversando ali com a cabrinha, com os macaquinhos, mas o Senhor criou uma mulher, colocou ao meu lado e ela me obrigou, eu comi. Deus foi falar com Eva, Eva, o que você fez? Não, não fui eu. É que o Senhor deu a graça da serpente falar, e ela começou a falar, e eu passei a ouvir a voz da serpente. Então o problema do ser humano é que muitas das vezes culpa os outros de tirar o seu direito. Como eu já falei, né, na ministração anterior, o diabo falou para Eva, olha, Deus tirou todo o teu direito de vocês ser feliz. Vocês têm direito de ser feliz. Embora que Deus deixou todo um jardim com coisas maravilhosas para desfrutar, todo um privilégio. Só deixou uma regrinha. E justamente essa regrinha que não pode, que aí nós vamos querer desfrutar. Não pode, é proibido. Mas aí, quando nós cometemos o erro, vimos o que ocorreu de errado, aí vamos procurar alguém. Né? Não, Deus, isso tirou meu direito. Eu era uma pessoa livre. Então foi o que Sarai fez com Abraão. Abraão, você agiu, você não me deu meu direito, você tirou todo o direito que eu tinha. Então ela começou a se menosprezar, começou a sentir complexo de inferioridade, complexo de rejeição, mas por uma atitude errada, que é o quarto fator. Atitudes inconsequentes normalmente são provas que estamos errados. A pessoa toma uma atitude inconsequente, uma atitude errada. As coisas começam a dar totalmente ao contrário. Então, se está dando errado pela atitude que tomou, então é uma demonstração que a pessoa está errada, que ela precisa mudar.
Então era uma situação que Sara tinha que cair em si e tomar uma decisão. Eu preciso mudar. Mas em vez de mudar, o que acontece? Ela partiu para a briga. Ela partiu para a razão, mas não reconheceu o seu erro. Não reconheceu que ela precisava mudar. Pelo contrário, resolveu agir com ignorância com outras pessoas, acusando outras pessoas, brigando com outras pessoas, mas não reconhecendo aonde precisava mudar. Quinto fator. O que é uma mulher rinchosa? Uma mulher rinchosa é uma mulher briguenta, barulhenta, gosta de entrar em confusão, briga, né? Então esta é uma mulher rinchosa, uma mulher briguenta. Ela cria uma situação que está em paz e causa uma bagunça. É interessante o que aprendemos com Provérbios, né, de capítulo 21, e o versículo 19, ele fala assim, é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rinchosa e irritada. Olha o que o Salomão diz, é melhor morar, né, melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rinchosa e irritada. Não é somente a mulher que é um homem rinchoso, um homem irritado. Às vezes nem a mulher suporta um homem que é uma perturbação. Faz tudo, ele apronta, a mulher perdoa, e ele sempre está naquela irritação, ou às vezes a mulher também. Então a pessoa prefere estar num lugar isolado, sem ninguém, viver no mundo do isolamento, do que estar numa casa com uma pessoa rinchosa, pessoa briguenta, pessoa que não dá paz para ninguém. E isso causa um problema. Isso aí são coisas que a pessoa tem que se resolver. Ela tem que olhar para dentro de si e falar, não, eu preciso mudar. Quantas pessoas entram no relacionamento, né, troca de 2, 3, 4, 5, 30 marido, né, ou 30 esposa, todos 30 homens, todas 30 mulheres têm problema, só a pessoa que não reconhece que ela precisa mudar. Então, quem suporta estar ao lado de uma pessoa rinchosa, briguento? Provérbios 11, 12 fala assim, aquele que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Aquele sem juízo, a pessoa tola, a pessoa ignorante, ela vai ridicularizar o seu próximo. Então a pessoa que ela não reconhece e ela parte para uma ignorância, ela começa a ridicularizar as pessoas que estão em sua volta. E nós precisamos andar com sabedoria. Hebreus fala assim que nós temos que andar de uma forma tão digna, porque nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que estão em nossa volta. Então temos que deixar todo o embaraço e seguir de perto na palavra, andar ali com obediência. No entanto, o que a gente aprende com um provérbio que fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a mulher rinchosa, ela causa um problema. Então Abraão, ele passou uma situação terrível. Assim acontece dentro de um lar, né, na sociedade, no meio de uma família, um esposo que é ignorante, uma esposa que é ignorante, que em vez de reconhecer o erro e procurar mudar, não consegue. Você vê que ela causou um monte de problema para conseguir seus objetivos, mas aí o projeto dela deu errado. E então ela não assumiu responsabilidade, acusou Deus, colocou Deus no meio do rolo, Deus seja nosso juiz, né? Além de colocar Deus no meio do rolo, e ela queria se eximir de responsabilidade. Aí finaliza esta palavra sobre essa questão. Até que ponto nós somos rinchosos? Até que ponto nós precisamos melhorar? Até que ponto nós vamos querer ocultar as coisas que nós erramos e vamos atribuir a terceiro o nosso erro? Quer ser abençoado? Quer ser uma pessoa abençoada? Lembra-te, pois, de onde tu caíste, reconcilia com o Senhor teu Deus. Amém? Vamos então, querido, quero compartilhar esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, se inscreva neste canal, dá um like aí em nome de Jesus. Amado, que Deus te abençoe, vocês